Fala galera, quem fala é o Mano Couto aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. É o seguinte, o Brasil vence mais uma vez, 2-1 contra o Japão, tá aqui. E o Brasil passa, tá nas oitavas. E o que falar desse jogo, né? O que falar, um jogo tremendo que pra mim me deixou muito nervoso. Principalmente porque o Japão começou fazendo gol, mas depois o Brasil começa a jogar melhor, começa a virar. Tem um empate, acho que o empate e a virada são os dois no segundo tempo. O Brasil começa perdendo. E eu vou explicar isso pra vocês. É o seguinte, o Brasil veio com esse time aqui, sem nenhuma mudança. Com o time é o seguinte, aqui tá o Alisson, tá Douglas Santos, tá o Marquinhos, o Magalhães, também tá o Danilo, zagueiro Danilo, que vem jogando bem, vai fazendo uma boa participação nessa Copa. Magalhães também, que deu assistência pro Casimiro, que é outro que não estava muito bem, o pessoal não estava confiando nele, não estava tendo a confiança do povo brasileiro. E ele começa bem, ele começa terrível, começa muito mal. Só que chega no segundo tempo, ainda com dúvidas, a gente ainda duvidando dele. Eu queria que ele fosse embora, queria que entrasse o Fabinho, até que entrou, mas também não teve muita coisa. Ele teve uma chance lá, mas não teve muito o que falar do Fabinho. Mas o Casimiro faz o gol, faz o 1-1 e depois tem a virada. Daqui a pouco eu vou falar. Também tem o Paquetá, que não jogou muito bem. O Paquetá não jogou muito. Eu não tenho muito o que falar dele. Ele saiu, acho que ele sentiu e depois saiu. Tem o Bruno também, Bruno, que atuação. Jogou muito, deu a assistência do segundo gol. Já tá com 4 assistências na Copa do Mundo. Cara, isso aqui é Brasil, mano. Isso aqui é Brasil. E é o seguinte, também tem Ryan, tem Vini Júnior, Cunha. E é isso, né? Esse é o ataque. Esse é o time do Brasil. E como começa? O Brasil, ele em campo, dava pra ver um 4-3-3, 4-2-2. Principalmente quando tava com a bola. Quando o time brasileiro tava com a posse, eles começavam, às vezes, como era o Japão tava muito fechado, eles começavam a recuar a bola, faziam 4-4-2. 4-4-2 não, 4-2-4. Aí subia, o Paquetá subia. Às vezes pegava quem? O Bruno às vezes subia também, mas na maioria das vezes ele ficava mais embaixo. E aí ficava Vini, ficava Cunha, Paquetá e Ryan. E o Ryan mais móvel, porque ele sempre voltava assim pra marcar, fazendo mais o papel do Rafinha mesmo. Vini também, ele voltava um pouco, porque às vezes não tinha meio campo, não tinha quem criar, então ele acabava voltando um pouco pra fazer essa criação. E é o seguinte, cara, o que falar do primeiro tempo, mano? No início do primeiro tempo, cara, acho que o Brasil não teve uma atuação muito boa. No começo teve até uns ataques, 1 ou 2 ataques. Um foi o chute do Bruno, o outro foi a do Matheus Cunha. O Matheus Cunha até que jogou bem, só que não foi tão bem assim ao ponto de permanecer no segundo tempo. Depois ele saiu, entrou o Endrick. E eu já vou falar sobre isso. Mas é o seguinte, cara, primeiro tempo, o Japão muito fechado, o Brasil não conseguindo achar espaço, não conseguindo achar um passe que gerasse um certo perigo. E o Japão se sentia tranquilo, se sentia confortável. Tinha horas que o Japão levava mais perigo que o Brasil, muitas vezes, onde tinha onde tinha 2, onde tinha 3 opções de passe no ataque. E aí sempre que algum jogador algum ponto direito, ponto esquerda recebia a bola, tava sempre sozinho, sempre livre, sempre tinha uma opção de passe pra voltar. Também tinha a opção às vezes pra avançar mais pro ataque. E isso é um problema. Esse é um problema que eu não curti muito. O Japão tava levando muito perigo, que, caraca, isso não existe. Se o Japão, imagina se fosse, sei lá, uma Holanda, uma Argentina. Eu não posso nem falar França, porque a França é muito forte. Mas aí acaba que com essa falha, esse erro, eles não estavam marcando bem. Mais uma vez, a seleção não marca bem. Até o Ryan estava ajudando na marcação. Paquetá marcando muito bem. Paquetá bom demais, fazendo boas interceptações. E é o seguinte, eu não vou mostrar o lance, mas eu só vou comentar, só vou falar. Teve o Casimiro, ele fez uma falta, cara, que tava perto da grande área, que na hora eu achei que, necessário, né? É o que eu pensei já em 2022. Se ele fizesse aquela falta no Modric, não teria saído do gol. Mas bom, essa não era tão perigosa assim.
E aí o Casemiro acaba fazendo a falta, acaba tomando cartão amarelo, gerando uma chance perigosa pro Japão, que acabou não dando nada, mas isso tá de boa. Seguindo, tem mais do Brasil, mais tentando criar. Um mérito ao goleiro deles, que tava defendendo muito, tava pegando tudo. Cara, esse jogo foi loucura, mano. Esse jogo foi uma maluquice, cara. E o que falar? Do Japão, que no início tava sufocando a seleção brasileira, os caras com muita vontade de jogar. O Brasil com uma certa falta de garra. Sei lá, eles pareciam que estavam segurando, tá ligado? Principalmente pro segundo tempo, estavam economizando o gás. E acho que deu certo, porque depois eles fizeram a virada. Mas é o seguinte, exatamente no lance como o Casemiro fez, só que dessa vez ele não pôde fazer a falta, foi o gol do Japão. Eu posso mostrar aqui? Eu não ia fazer isso, mas eu vou mostrar aqui. É esse aqui o lance em si. Vocês estão vendo? O Casemiro, cara, tá chegando em aproximação. Ele podia... Eu não sei se ele alcançaria... Pô, provavelmente ele alcançaria, cara. Se joga ali, dá um carrinho ali. Mas não podia. Por que não podia? Já tinha tomado um amarelo por uma falta mais boba. Por uma falta boba, até que boba. Que talvez não gerasse nada, porque a zaga toda tava fechadinha, tava todo mundo alinhado. Então eu acho que não ia dar em nada. Mas aí, dessa vez ele não pôde fazer a falta. O jogador, eu não lembro quem é o jogador, mas o jogador do Japão corre sozinho. Ele chuta e por muito pouco o Alisson não pega, cara. E aí, cara, banho de água fria, mano. Principalmente não tinha o que fazer. Eu joguei muito Casemiro, principalmente no primeiro tempo, que não tava jogando nada. Pra mim entrava o Fabinho, pra mim também saiu o Paquetá, que o Paquetá não tava tendo uma atuação muito boa, principalmente depois da lesão. Lesão não, ele sentiu. Não lesionou, ele sentiu, teve que sair. E vamos ver o que acontece, vamos ver se ele vai voltar. Espero que ele não se lesione, porque a gente precisa do Paquetá, assim como a gente precisa do Bruno, assim como a gente precisa do Casemiro. E é o seguinte, o Brasil começando já com a derrota, já perdendo de 1-0. Complicado, cara, complicado pra essa seleção forte que é o Brasil. Não pode perder, não pode tomar gol assim, gol bobo. Ninguém, cara, eu tava assistindo pela Cazé TV, mano. Até a narração, ninguém acreditou que aquilo ia ser gol. Ninguém acreditou, nem eu. Só foi um chute assim, aleatório, vou tentar e saiu o gol. Eu não posso tirar o mérito da seleção japonesa, até porque eles foram bem no primeiro tempo. Só que também é muito demérito da seleção, que tava marcando mal, tava jogando mal, parecia que estavam perdidos em campo. Quando chegavam no ataque não conseguiam criar, não conseguiam avançar as jogadas, e daí gerou o gol do Japão. Numa roubada de bola, acho que foi um passe errado, não me lembro de quem fez o passe errado, acho que foi o Danilo. E aí o jogador do Japão vai correndo, o Casemiro chega junto, só que ele não pode dar o carrinho, porque se pegar no jogador ele é expulso, e aí, vai quebrar uma das pernas do Brasil, e aí como é que fica? E aí, por sorte, a gente consegue virar, né? Por sorte. A gente podia ter caído aqui mesmo, 16 avos, ia ser feio. Mas graças a Deus a gente não caiu. E aí, galera, é o seguinte, começa o segundo tempo, entra o Endrick, sai o Paquetá sentiu, tava cansado. E cara, o que falar do início do primeiro tempo? O Brasil não deu chances, não deu a posse pro Japão. Brasil jogando superior, sendo mais time, conseguindo espremer o Japão inteiro na área deles. Japão não conseguiu jogar no segundo tempo. Não conseguiu fazer nada no segundo tempo. O Brasil dominando o jogo. Vini também, cara, Vini foi muito chamado. Os caras toda hora passando pro Vini conseguindo criar. Teve até uma chance que o Vini quase fazer um gol nível Puskás. Infelizmente o goleiro consegue. Acho que ele consegue tocar na bola, a bola vai na trave, infelizmente não entra, seria um golaço. Mas é o seguinte, galera, no segundo tempo, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, o Brasil tava fazendo muito cruzamento porque não tinha como entrar. Não tinha mais o Paquetá, que era aquele cara que ia criar. Só tinha o Bruno. Eu acho que eu senti a falta do Neymar nesse jogo, porque, cara, põe o Neymar nesse jogo, ele faz uns passes que ele dá de cobertura, aqueles passes, mano, que deixa na cara do gol. Só o Neymar faz isso, cara.
Graças a Deus, Bruno conseguiu fazer, tá aprendendo com o menino Ney. Menino Ney não, né? Até porque ele já é um homem, já é um adulto Ney. E é isso, cara. O Brasil começou a jogar muito melhor. Só que no início do segundo tempo tava necessitando de muito cruzamento. Só cruzamento. E acabava que tinha horas que o goleiro deles, o Suzuki, sempre tava pegando, mano, sempre tava chegando lá. Ou sempre tinha um jogador deles que tava conseguindo tirar a bola. Só que, mano, acaba que numa dessas chances, num desses cruzamentos, onde o Vini, ele passa pro Magalhães, e aí o Magalhães, ele faz o cruzamento, a bola vai subindo, o goleiro não consegue chegar, chega o Casimiro, faz o cabeceio e... Gol do Brasil, nunca critiquei. Casimiro é o nome dele, é o nome do craque. Jogou mal contra o Marrocos. Acho que jogou mal também contra a Escócia. Não, só contra o Marrocos mesmo. Os outros dois ele foi de boa. Eu acho, né? Eu não tô muito lembrado. Faz um tempinho já que eu vi o jogo. E, cara, que fala do Casimiro, mano? Ele calou a boca de todo mundo que criticou ele, principalmente eu. Falei muito mal dele. Graças a Deus eu não sou o técnico da seleção, né? Graças a Deus eu tô aqui comentando, não fazendo a substituição do time. Muito bom isso. Mas tá lá o Casemiro, mano, fazendo mais um gol. Cara histórico. Cara já é... Cara é absurdo nessa seleção. Já tá há muitos anos. Acho que desde 2014, talvez. Acho que sim. Um cara que tem uma permanência absurda. Imagina quando o Neymar voltar, tiver esse time todo. Vai ser uma loucura. Eu espero. E... o Brasil consegue empatar, mano. O Brasil consegue empatar. Depois do empate, mano. O Japão até que fechou mais a casinha. Eles fizeram outras substituições pra fechar realmente. Eles estavam jogando com 5-4-1. Acho que era isso. Muito fechado. Não tinha como marcar gol naquilo. Por isso que era só cruzamento. E aí acaba que saiu o gol do Casimiro. Também teve chances do Endrick não de chutar. Endrick teve só uma que acabou não dando nada, acabou não chegando na bola. Foi de um cruzamento rasteiro. Falar também do Ryan, que jogou muita bola, jogou muito. E é o seguinte, rapaziada, depois do primeiro gol, cara, o Brasil ficou sufocando a seleção japonesa, mano. Eu não sei nem o que falar, tipo, foi posse total do Brasil. O Japão não conseguia avançar. Nossa, que fio grande. O Japão não conseguia atacar. E aí acabava que a posse era toda do Brasil. O Japão não conseguia criar jogada, não conseguia fazer nada, só ficava fechadinho lá na deles. E aí, com o jogo já quase acabando, eu não me lembro quando foi, mas já foi depois de um tempo, acho que foi nos 20, 15 do segundo tempo, que entrou o Martinelli, saiu o Cunha também, que nesse segundo tempo não fez muita coisa, no primeiro até que estava jogando bem, só que claramente ele não ia conseguir criar, ele precisava receber a bola, e ele não estava recebendo, então ele não tinha o que fazer, ele não tinha muitas chances. Acabava que ele voltava para tentar fazer alguma coisa, mas acabou que não deu certo, acabou que não aconteceu. E entrou o Martinelli com gás, Martinelli jogando bem, Martinelli muito bom jogador. No último jogo, acho que foi nesse último que ele... Não, acho que foi contra o Haiti que ele colocou uma bola na trave. Ia ser um golaço, ia ser o gol. Gol Puskás, mano. Gol de mano, ia ser o gol da Copa, cara. Infelizmente não foi, mas dessa vez ele consegue fazer o dele e eu já vou falar sobre isso. Continuando, cara, Martinelli tava jogando muito, cara. Martinelli sempre buscando um passe diferente, buscando uma jogada diferente, e foi nessas que o Brasil acaba conseguindo gerar muito perigo. Eu não sei muito o que falar, mas o Brasil conseguiu gerar muito perigo, conseguiu avançar demais, cara. Se vocês tivessem assistido o jogo, se você assistiu o jogo, cara, você sabe como é que tava o bagulho. E o Japão tinha uma vez ou outra que conseguia um ataque. O que fala do Alisson até que fez uma atuação segura. Teve umas bolas ali que... sinistro, tá perigoso. Não dá pra colocar a culpa nele por causa do gol, mas foi uma atuação até que interessante do Alisson. Casemiro que foi ser redimido no segundo tempo.
E também falar um pouquinho do Danilo, que foi dessa vez não foi tão bem quanto o último jogo da Escócia. Dessa vez ele foi um pouco abaixo. Marquinhos meio apagado. Martinelli, como eu já falei, jogando muito. Douglas Santos, atuação segura. Bom Douglas Santos, arroz com feijão. Não tem muito o que falar. Mas, cara, de tanto ficar martelando, acaba que tem uma chance onde o Endrick, eu acho que o Endrick recebe a bola, ele depois passou pro Ryan, e aí o Ryan devolve pro Bruno, e aí o Bruno vê uma linha assim, vê um espaço para passar, ele passa pro Martinelli, ele chuta e faz o gol. Faz o gol da vitória, faz o gol da classificação. Graças a Deus o Brasil consegue passar, o Brasil consegue se classificar. E é isso aqui, é isso aqui, mano. São 5, cara, são 5. Tem que respeitar, mano. Que é a melhor do mundo, mano. A gente tem 5, cara. E, mano, agora é alegria, mano. É festas. Pensar que a gente comemorou tanto, eu comemorei tanto, pra gente chegar nas oitavas. Não é nem nas quartas, a gente chegou nas oitavas. Em 2022 a gente comemorou por chegar nas quartas, porque era oitavas direto. Então a gente agora tá nas oitavas e vamos ver com quem a gente vai cair. Noruega ou Costa do Marfim e quem seja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí, por favor. Me ajudar, né? Vamos me ajudar. Dá o like aí, comenta aí. E é isso, galera. Fiquem com Deus aí. No próximo jogo do Brasil eu tô aqui. Valeu, tamo junto.